Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a médica Ana Cláudia Lanzani Ribeiro. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, João, prazer todo meu. Ana Cláudia, a gente vive um momento de muitos casos de dengue em Andradas, nas cidades próximas aqui. Para quem tem caso entender, o que é a dengue? Então, João, a dengue, ela é um vírus, né, uma doença viral, e já é uma doença muito antiga, né, vem de muitos anos. E é uma dengue causada pelo vírus DEN 1, 2, 3 e 4. São 4 sorotipos. E é uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, o mosquito tem que estar infectado, e aí ele pica a pessoa e transmite o vírus para a pessoa, onde ela começa a apresentar sintomas, né? Então, para pegar a dengue, necessariamente o mosquito tem que estar infectado. Não significa que todos os mosquitos que picam estão com o vírus. E a partir da picada do inseto, geralmente tem um período de incubação do vírus daí de 3 dias a 5, que aí depois desse período ele vai começar a transmitir os sintomas, tá? Para quem tem em casa, quais sintomas que a dengue provoca e quando procurar ajuda médica? Eu falo que hoje em dia tem que ficar muito atento, porque tudo pode ser dengue, né? É um vírus, então os sintomas são muito semelhantes a outros tipos de viroses, né? A gente fala virose porque toda doença transmitida por vírus é uma virose. Mas os principais sintomas da dengue é a cefaleia, que é a dor de cabeça, né? A febre, a mialgia, que é a dor no corpo generalizada. Pode ter associado também uma artralgia, que é a dor nas articulações, mãos, pés, joelhos. E dor atrás dos olhos, uma dor retroorbitária. Esses são os principais. Os clássicos? Os clássicos. E não necessariamente também a pessoa precisa ter todos para ser diagnosticado como dengue. Tem gente que tem mais um, outros têm outros tipos de sintomas, então assim, precisa passar por uma avaliação médica. Outros sintomas que vêm tendo aí que a gente acompanha nas pacientes, náuseas e vômitos, então a pessoa fica com bastante ânsia, enjoo, né? Diarreia em alguns casos e perda de apetite. O que os pacientes têm relatado é que perde totalmente a vontade de comer. E alguns até de beber líquido não conseguem. Fala que a boca amarga, fica com gosto ruim, não conseguem ingerir alimentos nem líquidos. E o líquido é algo essencial, né? É o principal, né? Aquela brincadeira que o povo fala, dengue não tem tratamento, de pirona e água. É meio que a verdade mesmo. É um vírus que não existe uma medicação para tratar, a gente trata os sintomas mesmo. Então, assim, o principal para evitar que evolua para um caso de dengue grave é a hidratação. Precisa beber líquidos. E sendo soro, né, caseiro ou endovenoso, cada caso é um caso. Suco também pode? Suco natural? Suco natural, chás também. O importante é hidratar. A gente fala que é o que o paciente consegue ingerir. O que estiver conseguindo, ótimo. Você falou que muitas vezes trata os sintomas de pirona e muito líquido, mas o brasileiro tem o hábito, todo mundo tem, de se automedicar. É perigoso isso para dengue? Perigoso, porque eu sempre falo, começou a ter os sintomas nesse surto que a gente está tendo novamente, né? Tem que procurar um atendimento médico para estar passando em consulta e o médico orientar, né? A automedicação ela pode ser prejudicial no caso da dengue, porque existem medicamentos que são proibidos nos casos de dengue. O principal dele é o anti-inflamatório, né? Não pode fazer uso de anti-inflamatório em suspeita de dengue. Até que faça teste ou prove o contrário que não é dengue, não pode medicar com anti-inflamatórios. Então, entre os anti-inflamatórios principais que a gente encontra aí, é o ibuprofeno, a nimesulida, o diclofenaco, o AS. Essas medicações não podem ser tomadas até o paciente passar em avaliação médica, tá? Porque a pessoa tem uma dor de cabeça, fala, vou tomar um ibuprofeno. A criança vai lá, tem uma febre, a mãe, vou dar um ibuprofeno. Não é assim, tem que avaliar, tem que passar em consulta, ser examinado. Se tiver a hipótese diagnóstica de dengue, não pode usar os anti-inflamatórios, tá? No caso, quando procurar ajuda médica, eu vou no SF perto de casa, na policlínica, o materno também tem atendimento com médico,
Ou já vou direto a um pronto atendimento? O que vocês recomendam hoje? Ô João, hoje o diagnóstico da dengue ele está sendo feito principalmente da forma clínica, ou seja, o paciente apresenta os sintomas, a gente já dá o diagnóstico. Não necessariamente tem que fazer o teste para dar o diagnóstico, porque muitas vezes esses testes, eles têm uma grande chance de ter um falso negativo. Então, eles vai lá, a pessoa testa, dá negativo e fala, então não é dengue o que eu tenho. Continua sendo dengue, mesmo com um teste negativo, porque não dá para confiar 100% nesses testes, tá? Então, assim, pelos sintomas, paciente jovem, saudável, não tem nenhum problema de saúde, tá só com esses mal-estar, procurar a UBS do bairro, né? Ou o próprio materno também, tem atendimento médico, pode estar passando com o médico lá para ele estar prescrevendo as medicações para o caso dele, orientando o que pode estar tomando e a quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido de hidratação ela é baseada no peso do paciente, então cada pessoa vai tomar uma quantidade de líquido. Agora, o que a gente orienta é procurar o pronto-socorro sempre que tiver sinais de alarme. Então, os sinais de alarme, que a gente vai estar falando daqui a pouco, nesses casos tem que estar indo ao pronto-socorro, porque aí já se enquadraria em dengues mais complicados do que os sintomas simples, tá? E aquilo, né? Se caso não conseguir atendimento imediato no bairro por falta de dias da semana que não tem médico ou um feriado, pode estar procurando pronto-socorro, né? Que vai ser atendido imediatamente também. Quais são esses sintomas que você falou de alarme? Os sintomas de alarme, geralmente, os sinais de alarme que evoluem para uma dengue mais complicada, uma dengue mais grave, geralmente dá naquelas pessoas que não estão cumprindo com a hidratação adequada, né? Que a gente tem a quantidade ideal de líquido para estar tomando e tem gente que não segue a recomendação e aí começa a ter uma desidratação grave. E muitas pessoas às vezes focam em plaqueta. Porque tem que ver mais plaqueta, porque está baixa. E a plaquetopenia, que é quando ela baixa, ela é tão grave quanto a desidratação. Então, a desidratação também gera dengue grave. Gera uma coisa que a gente chama de choque hipovolêmico, que é quando cai muito líquido do sangue e a pessoa começa a ter sintomas graves, tá? Então, quando deve procurar o pronto-socorro? Quando a pessoa não estiver ingerindo o líquido da forma adequada, não estiver conseguindo tomar por, assim, náuseas, está vomitando muito, né? Então, procurar. Se a pessoa tiver sangramento, então, epistaxe, que é sangramento nasal, gengivorragia, que é quando sangra a gengiva, sangramento nas fezes, na urina, ou para a mulher que já terminou a menstruação e começa a ter escapes no meio do ciclo, que não seria a data para ter essa menstruação. Paciente que fica muito sonolento, só quer ficar na cama, fica bem prostrado, também procurar o pronto-socorro. E agitação também. Então, tanto a sonolência quanto a agitação são sinais de gravidade. Então, esses são alguns dos sinais de alarme que tem que estar atento e procurar o pronto-socorro. E por isso eu falo, tem que estar procurando atendimento médico, porque todas essas informações vão ser orientadas ao paciente no momento da consulta, tá? No caso, o repouso é fundamental, o corpo descansar? Importantíssimo, tá? O repouso é importante porque a dengue, né, é um vírus que causa uma infecção, é uma infecção agressiva, assim, ao corpo, é um vírus agressivo. Tem muita gente que pergunta, né, por que a gente faz teste de dengue e não testa os outros vírus? Porque a dengue tem um potencial maior para causar sintomas graves. Então, o repouso é fundamental para o tratamento da dengue, tá? Às vezes a pessoa começa a ter alguma melhora durante os dias, passar dos dias, e fala, eu tô bom, vou voltar a fazer minhas atividades. Começa a forçar, volta a piorar, tá? Então, assim, é um vírus que tem aí um percurso de 7 a 10 dias, então tem que fazer o repouso durante esse período, tá? Sorotipos, tipos lá, 1, 2, 3 e 4. Cada um é um sintoma, cada um pode ser um agravamento ou não? Exatamente. Geralmente, os sintomas, eles são... Esses principais, eles mantêm, né? Que é a febre, a dor de cabeça, a dor do corpo. Mas pode ser que tenha algum tipo ou outro que seja uma forma mais grave, mais agressiva para o corpo do que o outro. Não necessariamente porque eu tive dengue uma vez, que eu fiquei muito ruim, a segunda vez eu vou ficar igual.
E ao contrário também, não é porque eu tive uma dengue leve, eu não senti nada na primeira vez, só senti um pouquinho de dor e tal, que nas outras vezes não vai ser agressivo também. O que vai dizer isso é resposta do seu sistema imunológico para combater aquele vírus. Se tiver bom, vai evoluir melhor. Se tiver mais deficiente o sistema imune, vai manifestar com sintomas mais graves. Tá, joia. Ana Cláudia, queria muito agradecer a sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, João. Conversando hoje na Sessão TV Atende com a médica Ana Cláudia Lanzani Ribeiro.